Olá, meus irmãos, muito bom dia a todos que têm acompanhado os nossos devocionais. Essa semana pensando aí no tema Confiando em Deus. Como eu disse, talvez um pouco de reflexo de alguns insights, pensamentos aí que tivemos nesse momento de enfrentamento da Covid, né? Como os irmãos sabem, estavam orando pela gente, tá? E uma das coisas que eu aprendi é que nós devemos confiar sempre e totalmente no Senhor. Hoje eu queria compartilhar o Salmo 61, né, e eu vou ler dos versículos 1 a 3. Né, mais uma vez, incentivo, né, leia o Salmo todo, são 8 versículos. Né, eu vou me referir a ele como um todo, em algumas partes. Fica o desafio, tá bom? Leia todo, medite. Deus quer falar com você hoje por meio desse Salmo também. Salmo 61, do 1 ao 3. Ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a Ti com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu, pois Tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Certamente se tem alguém que poderia usar esse salmo e aplicar por diversas vezes na sua vida, seria mesmo o rei Davi. Por diversas vezes ele se viu acuado por inimigos, inclusive em uma das oportunidades ele estava sendo acuado, ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho, Absalão. O Salmo 61 é basicamente uma oração de confiança em Deus, né? E uma oração de intercessão pedindo por segurança, conforme a gente vê nos seus primeiros versículos. Né? Há um reconhecimento da parte do rei Davi também, agradecidamente, né? Reconhecendo que Deus ouve as nossas orações. Ele ouve, que Deus estava certo, convicto que Deus ouvia a oração dele. Né? E concluindo, né, o Salmo com súplicas em favor do rei. Né? E certamente Davi tinha em mente ali a questão da função que ele estava ocupando, sendo ungido pelo Senhor, e também a questão da aliança davídica, né? A aliança que o próprio Deus tinha feito com ele. Olhando para o conteúdo dessa oração, né, a gente vê que o desejo do salmista nada mais é do que ele desfrutar sobrenaturalmente, né, do cuidado, da segurança vinda do Senhor e então estar livre do alcance do inimigo. Né, perto da glória do Senhor, e como a gente vê aqui no versículo 4, né, essa figura do estar debaixo, né, do abrigo das asas de Deus. Esse desejo, né, esse desejo confiante de Davi, que ele está expressando, certamente se baseia na forma como Deus já havia se mostrado presente na sua vida. E isso aqui é um ponto interessante, porque quando nós passamos por momentos de aflição, nós tendemos a esquecer todas as outras vezes que Deus cuidou de nós. Nós precisamos aprender a estabelecer memoriais, né, dos marcos que Deus deixa claro na nossa vida que Ele está presente. A todo instante Ele está, mas em alguns momentos assim são marcantes. Né, que são momentos que ficam marcados no sentido de a gente não poder desconfiar do Senhor em nenhum instante. Certamente a gente faz isso e é por conta da nossa pecaminosidade, né, e da nossa falta de fé e também por causa da nossa memória afetada pela nossa natureza pecaminosa. A gente tende a esquecer e a gente precisa aprender a estabelecer memoriais, como disse. Aí quando eu estou pensando em memoriais, não estou pensando em a gente criar monumentos, mas a gente às vezes ter de maneira fácil, sabe, de fácil acesso, onde a gente bata o olho, onde a gente esteja ali mexendo com aquilo constantemente, né, e ter marcas ali que nos trazem a lembrança, né, dos feitos de Deus. Às vezes é uma caixinha onde você guarda algumas memórias ali, às vezes é uma estantezinha que você tem na parede onde você deixa ali algumas coisas que te trazem a lembrança daquele feito de Deus. Né? E quando nós pensamos nesses memoriais, né, nessas memórias das ações de Deus nas nossas vidas, essas memórias nos ajudam a ter esperança e reforçam a nossa confiança.
Outro ponto interessante é que esse salmo ele começa com uma súplica, né? Mas ele termina com uma palavra de louvor. Né? A confiança em Deus nos leva, né, a simplesmente descansarmos e adorarmos a Deus confiantemente nele. Quando estávamos enfrentando então a Covid, né, uma coisa que eu até comentei com alguns irmãos, que o mais difícil não eram os sintomas, mas era lidar com o coração. Né? A ansiedade e o medo batiam constantemente, né, à porta do nosso coração, mas quando nós olhávamos para os feitos de Deus no passado, né, das nossas vidas, né, e ao pensar que a nossa alma, né, está guardada no Senhor, simplesmente a gente descansava, né, nos ajudava a estarmos tranquilos, em paz, sem desespero e totalmente confiantes no Senhor. Né, da mesma forma como o salmista aí no versículo 5, né, sabendo que Deus estava ouvindo, né, as nossas orações e certamente as orações dos irmãos também em nosso favor. Né, quais são as suas lutas hoje? Né, você pode estar, às vezes, no mais longe que você consegue imaginar, no mais profundo que você pode pensar, mas nunca você vai estar longe o suficiente ao ponto de Deus não ouvir as suas orações. Tá? Nós nunca estamos longe o suficiente ao ponto de também não lembrarmos do cuidado de Deus nas nossas vidas. Diante das crises, né, que possam surgir, que surjam, que você esteja enfrentando na sua vida, né, levante a sua cabeça, tá? Olha para o céu, né, e lembre-se, né, do Deus que está pronto para te ouvir, né, que cuidou de você até agora, que cuida de você nesse momento e que cuidará de você para sempre. Tenha sempre isso em mente. Deus, ele nos ouve. Deus cuida de nós. Está cuidando, cuidou e cuidará para sempre. Meu desejo é que hoje o irmão tenha de fato um bom dia, né? E um bom dia confiante no Senhor. Deus te abençoe.